Olá a todos, espero que estejam bem. Obrigada por continuarem desse lado e por nos continuarem a ver e a ouvir. Mais uma vez, queremos e temos todo o gosto em agradecer à Sensei, uma marca de produtos cosméticos em que tem uma particularidade, porque vem do Japão e é trabalhado com o bicho da seda, mas mesmo antes dele ter asas e voar, e por isso dizem que é a melhor seda e a mais pura e que antigamente era apenas utilizada pela família do imperador. E eu tenho a sorte de estar também a usar estes produtos e de facto são ótimos. Mas mais do que isto, agradecer à Sensei porque é uma marca que se preocupa com as pessoas, não só com a parte física e com a parte que vemos e a pele e tudo, mas também com a sua essência, com a parte psicológica e com o seu bem-estar a vários níveis. E preocupa-se desta forma em que aposta em pessoas nestas conversas e em quem está a ouvir, neste caso em vocês, através do patrocínio desta terceira temporada toda. Por isso, muito obrigada, Sensei, porque é através de vocês que estamos a conseguir gravar esta terceira edição completa. Hoje tenho aqui uma convidada muito especial que, como quase todos os convidados, me diz que não percebe porque é que está aqui, mas acho que no fim vai perceber e quando vir, eu percebi ontem também a falar com uma das filhas que de facto é muito especial por várias coisas e uma delas é porque escreveu este livro. Eu não sei se vocês conseguem ver, mas é A Dislexia Dia a Dia, Patrícia Teixeira de Abreu. Obrigada por estares aqui. Obrigada eu, Ticas, pelo convite. Muito obrigada. Estou E muito eu contente. vou ler aqui só um bocadinho do que nós não vamos falar já. Mas a Patrícia Teixeira de Abreu é mãe de 3 filhas, sendo a mais nova disléxica. É licenciada em Economia, com uma especialização em Marketing e tem complementado o seu percurso académico com várias formações na área comportamental. Depois do confronto com o diagnóstico da dislexia, decidiu transformar o desafio numa oportunidade de crescimento para toda a família. Procurou na neurociência o máximo de informação sobre o tema, na terapia da fala o apoio técnico e encontrou no coaching e no PNL, Programação Neurolinguística, ferramentas importantes para definir estratégias para ensinar a sua filha no dia a dia de forma diferente. Em 2020 criou o blog Dislexia Day by Day, sigam porque vale muito a pena, com o intuito de incentivar outros pais a apoiarem os seus filhos através de um ensino mais criativo, divertido e eficaz. Tem como missão tornar a aprendizagem destas crianças mais leve e feliz. Eu sempre que leio ou ouço leve, chama-me a atenção e gostei muito de ler o livro, li o livro todo, aconselho imenso porque é um livro que se lê muito bem, está muito completo. Hoje vou tocar aqui em algumas partes que me marcaram e que acho também que é importante para não só mães e pais que têm filhos com dislexia, mesmo também para quem tem e sofre dislexia, de ver que há aqui um caminho que nem sempre é fácil, porque houve partes do livro, principalmente aquelas em que a Francisca te ditou, que eu fiquei assim com o coração apertadinho a pensar nela e em ti, enquanto mãe. E por isso acho que vai ser ótimo e dar voz, viva voz, para além do livro, é um problema, que não é um problema, que é um desafio constante para quem tem e para quem está à volta, que precisa de voz e de pessoas que estejam mais atentas e que não digam que a dislexia é um novo nome para a preguiça. Por isso, muito obrigada. Eu acho que agora, antes de chegarmos aqui a este teu grande feito, Patrícia, vamos um bocadinho atrás perceber quem é que é a Patrícia. Como é que foi a tua infância? Olha, eu sou mais velha de cinco irmãos, tenho uma família muito grande, uma família muito tradicional, não sou de Lisboa, sou de Viseu, e portanto foi uma infância muito feliz, acho que foi uma infância muito boa, muito rodeada de família, amigos, num meio muito mais pequeno do que é Lisboa.
E portanto tenho Numa ótimas quinta? recordações. Não, nós vivíamos mesmo em Viseu, depois Uhum. os meus avós tinham uma casa a 30 quilómetros de Viseu e nós íamos passar os fins de semana, muitos primos, muitas férias de verão, muito, muito, muito bom. Umas férias de verão super divertidas, primos da mesma idade, sempre grande confusão, sempre uma mesa muito cheia, com muita gente, portanto, uma casa cheia. Como é que é ser a irmã mais velha de 5 filhos, de 5 irmãos? Eu devia dizer que é ótimo, mas na verdade eu acho que tem um bocadinho o peso da responsabilidade e eu acho que esse peso acabou por me, entre aspas, perseguir um bocadinho na minha vida, o ser o exemplo, o tomar conta dos irmãos, um bocadinho essa parte que eu acho um bocadinho mais pesada no caso do irmão mais velho. Mas por outro lado também é o primeiro a fazer as coisas, tem a dificuldade de abrir caminhos, não é? Que às vezes não é muito fácil. Mas no âmbito geral acho que é bom. Abriste muitos caminhos. Abri alguns. Para os meus irmãos foi muito mais fácil, sem dúvida. Porque depois vieste estudar para Lisboa. Sim, eu vim estudar para Lisboa aos 18 anos e às vezes penso muito nisso quando olho para a minha filha que tem 18 anos e disse, uau, bem, eu com 18 anos já vivia sozinha, estava numa cidade longe, sem os amigos de sempre e portanto foi uma aprendizagem espetacular, foi uma experiência ótima, adorei. Tive uma pessoa muito especial na minha vida nessa altura, que fui para casa de uma senhora que entretanto eu chamo de avó postiça, que já não está cá, mas teve um impacto muito grande na minha vida, que é a Micá, que era a Micá, era uma senhora que na altura tinha 70 ou 75 anos e tinha um espírito muito leve, portanto eu estava num quarto em casa dela e trazíamos os amigos e fazíamos jantaradas e ela connosco e falávamos sobre tudo e mais alguma coisa. Foi muito, muito, muito bom, muito feliz. Era a tua família cá ou tinhas mais alguém? Eu tinha bastante família cá, mas era em casa dela que eu vivia. Portanto, os meus pais alugaram um quarto em casa dela portanto, eu fiquei lá. Era perto da faculdade, eu estudei no ISEG, era ali perto, ia a pé para a faculdade, portanto, um luxo. Mas o espetacular mesmo foi conhecer alguém com aquela idade, com um espírito tão leve. Foi mesmo uma pessoa que me marcou imenso. E como é que foi, Patrícia? Viseu, a mais velha, 5 irmãos, habituada a estar com casa cheia e de repente esta mudança para Lisboa, os jantares, almoços, ter que fazer tudo sozinha, foi fácil? Ou em alguma altura apeteceu voltar para Viseu? Ou então já estavas farta de Viseu e o que querias era vir para a cidade, para Lisboa, e a novidade ganhou a tudo o resto? Eu queria a novidade, mas senti muita falta, porque em famílias muito próximas não se está muito habituado a estar sozinho. E foi também uma aprendizagem, não é? E as coisas não estavam tratadas, portanto era eu que tinha que fazer e também não é que não fizesse em casa, claro que fazíamos, os meus pais sempre foram muito de nos incluir e de nos preparar para a vida, mas é diferente ter ali o colinho ao lado ou estar longe. Mas tive muita sorte, porque eu em Lisboa também tinha família, tinha os meus primos da infância, não é? Uhum. E fazíamos muitos programas, foi muito bom. Foste certinha. Fui certinha, mas aproveitei imenso. A faculdade aproveitei muito. E é isso que eu digo muitas vezes às minhas filhas: aproveitem, divirtam-se. Não sou nada aquele tipo de mãe que tu tens é que te focar nas notas e a competição, porque isso elas vão ter a vida toda. E acho que agora têm que ter experiências boas, giras, diferentes, novas pessoas, abrir a cabeça, viajar se for possível, fazerem Erasmus. Portanto, acho que é muito, muito importante o mundo. E eu, quando vim de Viseu para Lisboa, senti um bocadinho isso, que é sair de um sítio muito mais pequeno, onde toda a gente se conhece. Não é toda a gente, Viseu não é assim tão pequeno, mas senti claramente isso. E é engraçado que quando vim para Lisboa, pensei, eu não quero voltar. Ou seja, eu quero voltar de fins de semana e tudo isso, mas eu quero fazer a minha vida aqui. E são aquelas coisas que uma pessoa diz sem ter a plena consciência e depois acabam por acontecer, não é?
como um dia vou ter o frigorífico cheio de iogurtes e vou ter imensos amaciadores para o cabelo, porque a minha casa não havia. É isso. Não sei se queres contar esta história que eu achei o máximo. Que a tua filha me disse, foi bem, a minha mãe tem umas coisas engraçadas. Havia coisas que não tinha e que dizia sempre, um dia eu vou ter, e de facto esticas, nós temos o frigorífico sempre cheio de iogurtes e não nos falta amaciador na despensa sempre que nós queremos. Tiveste mais destas coisas de um dia quando for eu a decidir ou quando for em minha casa, eu não vou fazer assim. Sim, tive algumas. Isso é engraçado porque numa casa com 5 crianças, na altura não havia, isto parece um bocado parvo uma pessoa dizer isto, mas não havia os iogurtes que há hoje em dia, não é? Então a minha mãe com um iogurte fazia 8 ou lá o que era, não me lembro, naquelas máquinas antigas, hoje nem sequer sei se existem. E eu olhava para o iogurte e dizia, mãe, deve ser ótimo comer um iogurte a supermercado. E o cabelo, é que eu sempre tive um enorme cabelão e super grosso. E minha mãe magoava-me um bocado. E havia amaciadora, claro que havia. Mas eu lembro-me de estar irritadíssima a olhar para o espelho. Quando eu for grande, eu vou ter uma casa cheia de amaciadores. Isto não vai doer outra vez. Muito Mas eu bom. acho que há coisas muito giras nas famílias grandes, que é exatamente isso, é ter a noção que nós não podemos ter tudo como se fôssemos um filho único. E esta questão da divisão também é outra coisa gira, portanto, nós não comíamos nada sozinhos, portanto um pacote de bolachas era para dividir, um chocolate era para dividir. A minha irmã mais nova conta muitas vezes que às vezes havia um Kit Kat, imagina, então havia um Kit Kat, aquilo são 4 pauzinhos, nós éramos 5, não é? Portanto, cada um cortava um bocadinho do seu pauzinho para a minha irmã mais nova. Ficar com qualquer coisa. Exatamente, isto parece ridículo passado tanto tempo, mas acabas por crescer assim, não é? Numa lógica muito de partilha, e isso foi muito bom. E existia comparações? Eu acho que formalmente não, mas acabava sempre por existir um bocadinho, e esse tal peso do exemplo, para mim foi uma coisa que me ficou. E a minha irmã, por exemplo, a seguir a mim, era uma pessoa que tinha ótimas notas, portanto isso era muito valorizado. Acho que cada um de nós tinha pontos que eram valorizados e não havia uma comparação direta, mas se calhar às vezes nós sentíamos comparados, acho que como qualquer criança, não é? E alguma vez disseste, quando eu for mãe não vou, como aos iogurtes, vou ter um frigorífico cheio de iogurtes, alguma vez sentiste por ter sido a mais velha, não vou comparar as minhas filhas? Sim, não vou comparar as minhas filhas e não as comparo, eu tento sempre, há 3 coisas talvez que eu tentei fazer diferente. Uma foi não era não as comparar, eu não quero que elas se sintam comparadas, que é diferente. Outra coisa, como eu tinha uma família muito grande, não dava para ter lá os amigos todos em casa. Isso era uma coisa que eu tinha pena e, portanto, isso a minha casa vai ser sempre aberta aos amigos da minha filha. E, portanto, festas e miúdos a lá a dormir e não sei o quê, é lá em casa. E férias e tudo isso, está sempre uma porta muito aberta. E é isso. Pois como é que se dá? São 3 filhas. Como é que... E ontem numa conversa diziam que cada vez que uma mulher é mãe, nasce uma nova... nascemos, nasce qualquer coisa de novo em nós e nós enquanto mulheres ficamos diferentes. Há qualquer coisa de novo que nasce. Enquanto mãe, Patrícia, de 3, o que é que achas que mudou em ti? O que é que te tornaste quando de repente foste mãe? E das 3, porque eu acho que cada filha nos vem dar qualquer coisa. O que é que sentiste que te trouxe isto de ser mãe? Primeiro trouxe-me um amor enorme e que eu não fazia a mínima ideia que era possível nós sentirmos, porque é de facto, eu acho que não sei se é o único, mas para mim é o único amor completamente incondicional. E isso não estava à espera. Eu fui bem muito nova, tinha 25 anos,
cheia de medo. Portanto, a Maria nasceu, aquele bebé minúsculo, eu não sabia o que é que havia de fazer. E nasceu em Lisboa. Nasceu em Lisboa, a minha mãe sempre comigo, disse, a mãe tem que estar aqui. E foi impecável. Depois, com a Madalena, que é do meio, eu lembro-me de estar grávida e pensar, eu não sei se eu vou conseguir gostar tanto dela como eu gosto da Maria, isto acho que não vai ser possível. E depois foi assim uma explosão, foi assim uma coisa espetacular. E a Francisca, pronto, a última, é o bebé da família, portanto, acaba por ser um bocado isso, e nós tentamos que isso não aconteça, mas Sempre. acontece um bocadinho. Pois elas têm 4, 5 anos de diferença, o que é bom, porque permite aproveitar bem cada fase. E é giro porque também gostas de fazer programas individuais com elas. Gosto. E elas adoram. Sim, nós chamamos a isso mãe folhar. E pronto, é um tempinho que temos, desculpa, as duas, porque cada uma tem necessidades diferentes e, portanto, e não é preciso ser nada de especial, basta irmos lanchar. Olha, vou-te dar um exemplo. Ontem foi um dia que eu acabei o meu dia muito tarde e fui buscar a Francisca já quase às 7 da noite. E cheguei lá e eu sabia que ela ia estar zangada, não é? E disse, desculpa, mas não conseguiu vir antes e não sei o quê. Ela veio um bocado zangada, entramos no carro e eu disse, então, e se fôssemos as duas lanchar? E ela, tá bem. E fomos e acabamos por conversar um bocadinho, sem ser na confusão da casa, não é? Porque eu acho que é muito importante, e fui aprendendo isso ao longo da vida, nós termos famílias grandes e estarmos com muitos amigos e termos, de facto, uma vida rica a nível de ligações, mas também respeitarmos a individualidade de cada um. E nós não somos todos iguais, não gostamos todos do mesmo. E isso é importante. Portanto, elas têm formas de reagir diferentes, e eu acho que é importante que isso seja privilegiado e que sintam isso, não têm que ser iguais. Sim. E depois, aqui, numa fase familiar de transformação, porque foi transformação positiva, em que há uma separação, ficam também a perceber que a Francisca tem dislexia. Pelo menos pelo que eu vi, parece-me que foi tudo na mesma altura. Como é que foi, Patrícia? É muita coisa, mãe, mulher, muita coisa aqui envolvida. Como é que foi o gerir tudo isto? Olha, felizmente isso não foi exatamente na mesma altura, senão eu... Foi sendo. Eu acho que, eu vejo muito assim, que a vida nos põe à frente os acontecimentos para nos ensinar alguma coisa. E eu tive um casamento super feliz durante muito tempo e acabou, porque às vezes as coisas acabam. E foi um período difícil, não vou dizer que não, claro que sim, qualquer divórcio é difícil, até porque é o perceber que falhámos ali em algum sítio, não é? Não é que tenha sido individual, mas falhámos. E portanto foi difícil, e eu fiquei com as minhas filhas, elas ficaram a viver comigo, e foi muito, muito duro, foi um período muito difícil, em que eu senti ali uma força grande delas, e portanto acabámos por nos reinventar. E eu pensei, das duas uma, ou eu pego nisto e eu aproveito isto uma oportunidade para crescer e para ajudar as minhas filhas e mostrar às minhas filhas que há outras realidades do que aquela que elas estavam habituadas, ou eu me afundo completamente e não pode ser. E portanto escolhi a primeira opção, o que não é fácil, e que acontece a muita gente. Nós sabemos que temos ali algumas fases que temos que passar e que temos que as aceitar. E portanto eu fiz este caminho com as minhas filhas muito de pé, próximas, não é? Sem esconder nada. Quando estava triste, quando estava mais contente, e fomos mudando nosso dia a dia, porque havia ali também uma preocupação grande da minha parte em que elas conseguissem dar a volta às coisas da melhor forma, não é? E eram idades muito diferentes, e portanto fomos fazendo esse caminho, e portanto aquilo que eu procurei fazer foi, ok, então vamos fazer coisas diferentes do que as que fazíamos antes. Começámos a fazer programas às 4, e foi criar, acabámos... Começaste a conduzir Eu de forma mais detestava segura. conduzir, odiava,
E disse, não, é assim, está fora de questão, eu agora não vou ficar dependente de transportes, nada disso, portanto, o meu GPS para todo lado. E é engraçado porque a Francisca, ao princípio à noite, imagina, nós íamos passar fins de semana fora e voltávamos à noite, e ela tinha medo porque sentia falta de uma presença masculina de segurança. E no início, como sabia que eu não gostava de conduzir e não sei o quê, mas depois habituou-se e disse, mas já não tenho medo, nós vamos para todo lado. E portanto foi um bocadinho isso. E eu, graças a Deus, tive alguns meses para me ir adaptando a essa vida e tudo isso, até o diagnóstico da Francisca. Que foi numa escola nova. Que foi numa escola nova. Ela teve 6 anos numa escola espetacular, onde teve imensos amigos e que adorava. E depois mudou para a escola da Madalena, onde estava a Madalena, e foi no início do 2º ano que foi diagnosticada com a dislexia. E eu pensei, bem, isto agora é para eu aprender mais qualquer coisa. Como é que foi? Foi muito duro, porque eu não fazia a mínima ideia do que era a dislexia. Ou seja, eu achava que a dislexia era, isto é trocar umas letras. Então, quando a professora me chamou à escola, e eu estava um bocado atenta, porque ela, de facto, estava a ter uma evolução diferente das irmãs, mas eu não, nessas coisas não sou minimamente preocupada, porque, para mais, era a terceira. Se fosse a primeira, eu acho que tinha entrado logo em stress. A terceira, não, isto é reagir ao que aconteceu, isto é a idade, é a maturidade, enfim, fui pensando que não era nada de especial. Mas estando atenta, e portanto estava muito em linha com a professora. E depois, quando a professora me disse, olha, eu acho que a sua filha tem aqui alguma coisa que tem que ver, eu nem estava a perceber o que é que a professora me estava a dizer, sinceramente, estava completamente a leste. E pronto, depois foi fazer os testes e de facto não havia qualquer dúvida que era dislexia. E o que é que a professora percebeu? Isto, se calhar, para quem nos está a ouvir, para ajudar, são o escrever as letras invertidas e os números, ou alguma coisa assim? Eu achava que a dislexia era só a troca de letras, mas a dislexia é, no fundo, uma dificuldade na descodificação da leitura e da escrita. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que aquilo que os miúdos imaginam no final do 1º ano já fazem de forma normal, que é ler, para estas crianças as letras baralham-se no cérebro, portanto aquilo implica um esforço gigante e eles têm muita dificuldade em ler, o que para os outros é completamente óbvio. E se isso não se nota nos primeiros meses do 1º ano, começa a haver um gap cada vez maior. E eu senti isso na Francisca, ao nível da leitura, ao nível da escrita com os erros, porque uma das coisas que eles fazem muito é trocar as letras, os Bs e os Ds, os Ps e os Qs, escreverem tudo junto, porque eles têm alguma dificuldade nos sons, na consciência, que chamam os terapeutas de consciência fonológica. E pronto, e portanto acabou por se refletir nas notas, não é? Começou a ter insuficientes, isto não é normal, insuficientes no 1º ano, há qualquer coisa aqui que não está bem, não é? E pronto. E quando fui à terapeuta, ela disse-me, olha, isto é dislexia, mas isto não é, isto nem sequer é uma doença, isto é uma característica, ou seja, é uma dificuldade neurológica, não é? Não tem cura, porque não é uma doença, mas pode ser contornada com muito, muito trabalho. E vai ter que vir todas as semanas aqui. E eu pensei, ok, vou procurar aqui um horário que o avô possa trazer. E ela, não. Vai ter que vir e ficar e assistir a tudo, porque depois vai trabalhar com ela durante a semana. Durante a semana, isso é completamente impossível, não dá. E ela, não, mas isso vai ter que acontecer. Eu achei que era a loucura completamente. E claro que é assim, todos os métodos são diferentes, não quer dizer que todos os terapeutas trabalhem desta forma. Esta era a forma, é a forma que a terapeuta da Francisca utiliza, e eu, como ia muito referenciada, assim, nem pensei em pôr a causa, mas pensei, isto vai ser impossível. Choraste muito, não? Chorei imenso. Chorei porque... sente-se uma solidão, não é uma solidão de pessoas, de amigos, porque assim, quando nós estamos perante uma perturbação que nós não conhecemos, e nós não conhecemos ninguém à volta que nos consiga dizer, olha, na prática isto quer dizer isso, ficamos assim um bocado perdidos.
E eu na altura senti-me muito, muito sozinha. Precisamente por causa disso, porque tinha muitas pessoas, mas não me estavam a conseguir ajudar, porque elas nem estavam a perceber a minha ansiedade, que é, mas será que ela vai alguma vez ler? Assim, para teres noção, ela não lia praticamente, lia mesmo muito mal. Notava-se uma diferença gigante para os colegas. E o impacto que isso podia ter na vida social também dela, na escola. Sim, sim. E depois eu comecei a assistir à minha filha, que era uma miúda super alegre, aliás, nós chamávamos-lhe a Kika Feliz. Feliz, não é? Feliz, como ela dizia, o que é que queres ser quando fores grande? Feliz. E ela começou a testar a escola e a ficar super triste. E sabes que eu acho que às vezes nós, enquanto mães, e eu às vezes culpo-me um bocado nisso, que nós demoramos algum tempo a entender. Eu demorei algum tempo a entender. E se eu soubesse uma série de coisas que sei hoje, eu tinha identificado. É sempre aquela coisa, se. Mas. Porque há aqui as partes que a mim me apertaram mais o coração a ler o livro, é isso mesmo, é quando a Francisca conta aqui que dizia, a mãe levou-me àquela médica e eu odiei a médica, e amoei, e fiz não sei o quê, que era para não voltar, mas saí de lá, e a mãe disse-me que agora eu tinha que voltar lá todas as semanas. A mãe é má, não gosto da mãe, não gosto desta escola, porque é que me estão a obrigar a fazer uma coisa que eu não gosto, que é ler, e eu ficava com o coração apertadinho, porque enquanto mães, nós tentamos o melhor para os nossos filhos e muitas vezes o melhor é que sejam aceitos pelos pares, pelos amigos na escola, e que consigam dar o melhor delas sem serem um bocadinho, não é bullying, mas é os julgados por uma coisa que não depende deles. E cada vez que eu via isto eu só pensava, ai meu Deus, como é que a Patrícia deve ter ficado, porque ela também, se ela escreveu isto, se te ditou isto, foi porque na altura sentiu. Como é que tu conseguias gerir isto? É uma coisa que tu não conheces, já percebeste que vai precisar de muito esforço e dedicação da tua parte, mas a resolução não é assim de um dia para o outro. Não. E nesse tempo vai tendo este impacto na Francisca e na maneira como ela vê as coisas, te via a ti, via a terapeuta. Como é que fizeste essa gestão enquanto mãe? Essa gestão eu não fiz bem e por isso também o livro, porque o livro é exatamente para dizer aos pais não se culpem, porque isto é um caminho e nós não sabemos. Se isso fosse uma receita, era muito mais fácil. Eu não fazia a mínima ideia, eu fazia aquilo que eu achava que era o melhor e custava-me horrores ter que trabalhar com ela todos os dias e aquilo, havia dias em que as birras eram 2 horas e eu sabia que eu não podia desistir. Porque se era uma coisa que a terapeuta me estava a dizer, olha, se quer que a sua filha consiga, isto é o caminho, portanto ela vai ter que trabalhar, porque vai precisar de um treino diferente dos outros miúdos, isso não há dúvida. E foi uma escolha, que é, eu quero ajudá-la ou eu quero mimá-la e no fundo não insistir com isto. E aquilo que eu pensei foi, eu tenho que lhe dar uma ferramenta para a vida, eu não vou estar na escola quando o colega disser, então mas tu tiveste insuficiente, quando ela se sentir menos inteligente que os outros porque não faz coisas básicas como ler, não é? E foi um bocadinho este trade-off e fui pensando como é que eu faço e depois na altura procurei livros sobre isso, que eu queria saber o que é que sente uma mãe. Foi exatamente isso, o que é que sente, o que é que nós sentimos. E não encontrei nada, encontrei tudo extremamente técnico e eu adoro ler e até me irritava, ficava nos livros, mas isto não me serve para nada, eu quero lá saber se isto é uma dificuldade fonológica ou o que é, não quero saber, eu quero saber é como é que eu ajudo a minha filha. E depois acabámos por fazer um caminho muito tentativa e erro, com muitos erros e com muitos choros e com muito, porque eu comecei a pensar assim, ela enlouquece e enlouqueço eu, isto não dá para estar a manter isto para o resto da vida. E então vamos lá procurar formas de darmos a volta a isto e dar-lhe também algum poder do género, olha Francisca, nós vamos ter que fazer a terapia todos os dias, mas escolhe tu qual é que é, se é depois dos desenhos animados, se é antes do banho, se, pronto, dentro dali de um período que eu achasse aceitável. E começámos a arranjar ali um espaço também só nosso, em que imagina, primeiro nós brincávamos um bocadinho,
Eu perguntava como é que correu a escola e falávamos um bocadinho e criávamos ali uma ligação grande. E as coisas foram melhorando. Eu também acho que isto desenvolveu a minha criatividade exponencialmente. Porque assim, eu trabalho há 20 anos na área financeira, portanto não tem nada a ver. Muito, muito focado em resultados, objetivos, sabes? Isto foi para mim uma enorme lição de vida nesse sentido, que é, isto não é como nós queremos, nem há só um caminho para lá chegar. Tens que arranjar uma forma alternativa. It's up to you. Foi um bocadinho isso. E na escola? Sentias que também havia este investimento na Francisca de potenciar, mesmo que o caminho não fosse igual ao dos outros todos, na vossa e em todas? Achas que há essa aceitação, mas mais do que aceitação, de que existem alunos com dislexia e que têm e precisam de métodos diferentes? Depois é fácil, ou sentes que estimulam esses alunos, ou é como a Isabel Stewart conta no prefácio, que quando detectaram que ela tinha dislexia, a diretora foi ter com ela à sala e disse: então já arranjou um nome diferente, um nome novo para a sua preguiça. Achas que isto já não acontece? Ou ainda há muito disléxico e ficam ali um bocadinho entre os preguiçosos e não é? E não se investe nestes alunos? Eu gostava muito de te dizer que não, isso já não existe, mas infelizmente isso existe. E felizmente já há muitos professores e muitas escolas atentas, mas também há muitos que estão muito longe da realidade, estão muito longe de perceber o que é a dislexia. Acho que falta muita formação, faltam condições à escola e falta à escola dar um salto transformacional muito grande, que vai fazer a diferença na vida destes miúdos. Portanto, e no caso especial da Francisca, eu consegui conciliar bem com a escola e tudo isso, com grande esforço também meu. Eu participo muito na educação da Francisca, portanto, na evolução dela e na aprendizagem. Mas acho que há aqui passos fundamentais a dar nas escolas. Aliás, uma das coisas que eu senti exatamente foi que, se eu não sabia o que era a dislexia, tinha que pensar que havia muita gente que não pudesse não saber, e se nós adultos não sabíamos, muito menos as crianças. Portanto, as crianças não iam entender porque é que o amigo do lado tinha tanta dificuldade em ler. E acabei por criar um projeto muito giro para as escolas, que é exatamente para sensibilizar as crianças de uma forma sem ser pesada. Isto é sempre uma grande preocupação para mim, que é tornar as coisas leves. E através de uma banda desenhada que é entregue às crianças e trabalhada em aula, e que vai acontecer este ano na Semana da Dislexia, que é no 10 de outubro, em grande parte das escolas do país. Já tem cerca de 10 mil crianças inscritas, portanto deixo aqui o apelo às escolas para se inscreverem, porque isto é gratuito. E no fundo é uma forma de dizermos às crianças: não, a dislexia pode ser uma oportunidade. Ora, o Walt Disney era disléxico, o Steve Jobs era disléxico, portanto o Einstein era disléxico. E acho que esta passagem de informação de uma forma mais ligeira, mas assertiva, é muito importante que aconteça. E é importante que aconteça também ao nível dos professores, obviamente. Imagina, a Francisca tem quantas terapias? Terapia da fala, que teve? A Francisca tem terapia da fala, portanto, que é nesse período de tempo em que eu estou com ela, todas as semanas. Depois a terapeuta diz-me: olha, esta semana tenho que trabalhar isto, isto, isto e isto. É isso que eu faço com ela todos os dias. Estamos a falar de 365 dias por ano, todos os dias. Por acaso, o ano passado... Não falha um? Não, o ano passado foi ótimo, porque a terapeuta disse-nos: vão ter 15 dias de férias. E nós chorámos de alegria, a sério! 15 dias de férias, bem espetacular. Escolhemos logo as férias de verão. Mas de resto é sempre, todos os dias. E é muito importante que isso aconteça, porque é consistência e é só assim que eles conseguem, no fundo, automatizar alguns caminhos neuronais no cérebro, não é? E portanto isso é importante. E pronto, e tem essa terapia. Depois na escola tem apoio em determinadas matérias.
E pronto, e tenho as irmãs também que participam imenso nesta questão da dislexia. Nós acabámos por assumir isto como um projeto de família, e é assim, há dias em que eu estou muito cansada, estou irritada, estou, sei lá, porque nós não estamos sempre bem, e há alguém que me substitui, e isso é espetacular, e não precisar de pedir, é ótimo. É São bom. muito unidas. Somos muito unidas, isso é uma grande ajuda. Acho que é um grande suporte. Eu já não sei qual é que delas é que foi que no dia da mãe escreveu um presente em que dá aquelas frases típicas de gosto muito da mãe, gosto da mãe, e a Francisca escreveu gosto muito da mãe porque me ensina a ter caráter. Não sei se é tal e qual, mas exatamente. Que espetáculo, já viste, Patrícia? Como é que a mais nova percebe que tu, mãe, lhe ensinas a ter caráter? E eu acho que isso também tem a ver com as características um bocadinho de uma criança disléxica, e é muito giro, porque às vezes nós só vemos a parte má das coisas, e ai, que não consegue ler, ai, que não sei o quê, mas são miúdos espetaculares porque têm uma capacidade de empatia e de comunicar que é muito especial, e isso é muito giro. Francisca faz às vezes comentários que eu fico, uau, mas não estava, nem tinha pensado nisso, quanto mais tu que tens 10 anos, não é? Acho giro. E ela agora com 10 anos já está bem na escola, já consegue ler, escrever, fazer tudo com suficientes, ou ainda continua ali na batalha do suficiente e do insuficiente? Consegue a maior parte. Matemática é o nosso calcanhar completamente daquilo, é mesmo mais difícil, porque eu às vezes digo isso, eu podia dar aulas do 1º ao 4º ano. Explicações? Não, completamente. Já pensei em fazer uns jogos, por acaso, se tivesse tempo fazia isso. A questão é que isto já não é fácil. E às vezes não consigo chegar a tudo, e portanto a matemática é aquilo que eu me preocupava menos, pensei assim, olha, paciência, e está um bocadinho mais para trás. De resto, até é bom, ela já teve a português. Que bom! E é uma alegria, não estás a ver, isso quando aparece um bom, porque é tudo, tu tens mesmo a sensação, e ela tem essa noção completa que isto é muito trabalho, implica mesmo muito trabalho. Ela escreves tu o que ela disse, isso várias vezes. É muito trabalho. Tanto esforço, porque é que me pedem tanta coisa, já estou cansada. E aí eu acho que enquanto mãe é uma dedicação enorme todos os dias, porque depois há aquela coisa de misturar, porque és a terapeuta e és a mãe. Sim. E tens de estar ali todos os dias, quase como se fosse a explicadora, que eu lembro-me, eu tinha explicações e às vezes nem me apetecia olhar para a cara da explicadora. E depois, quando estás cansada, vão as irmãs. Nunca fica aqui uma fricçãozinha de lá vêm elas, as chatas, que agora me vão obrigar a fazer isto. Ou seja, conseguem gerir bem as emoções nesse aspecto porque não deve ser fácil. São vocês, familiares, um bocadinho ali todos os dias a insistir com a Francisca para uma coisa que é boa, mas que é uma criança ainda. Claro. E mesmo com as irmãs, sentes que é uma coisa que é saudável, ou seja, que estão bem, da mesma maneira que não gostavas das comparações. De repente, alguma vez sentiste que a Francisca podia estar a ser o centro das atenções constantemente, e que as mais velhas poderiam sentir que estavam um bocadinho à parte em alguns momentos, ou isso nunca passou? Eu acho que elas percebem e sempre perceberam que de facto era uma dificuldade muito grande, e portanto que eu tinha que, das duas uma, eu me dedicava e elas se dedicavam também, ou a Francisca ia ficando para trás, e portanto isso nunca foi um tema, pelo menos que eu tivesse sentido, lá voltámos nós ao sentir, entre família, não é? Mas é assim, às vezes há fricções, claro que sim, nem sempre a Francisca está virada para o trabalho, nem sempre nós temos a inteligência emocional para a influenciar a fazer as coisas, não é? E é normal que isso aconteça. O que nós tentamos muito é que o trabalho não seja, lá está,
é tornar as coisas leves. E, portanto, às vezes nós trabalhamos a brincar. Imagina, ontem ela vai ter agora testes de estudo do meio. E eu tive uns dias muito intensos e estava com pouca disponibilidade mental, mas eu sabia que tinha que trabalhar com ela, senão isto não ia correr bem. E era sobre o ciclo da água. Enquanto eu estava a fazer o jantar, porque eles aprendem muito por experimentação e por visualização, e portanto é muito mais fácil ir entrando assim. Agora, há uma coisa muito importante na dislexia, que é a dislexia não é para pressas. Portanto, aquela ansiedade de tens que saber isto, tens que fazer, isto não funciona assim. Quanto mais fizermos isso, pior é. E, portanto, isso para mim também foi um grande treino de desacelerar e de calma. Paciência. De paciência, de uma paciência muito grande, que às vezes falha, não é? Mas tentamos usar muito isso, usar os jogos, usar... Porque há aqui uma coisa que eu quando estava a ver, que referes no livro que custa-lhes muito a eles virem com uma má nota, quando olham e eles sabem as respostas, só não conseguem pôr. Exatamente, é isso mesmo. Ou seja, há um trabalho e eles conseguem, perceberam, mas depois, no dia do teste, porque têm as dificuldades em escrever, eles sabem, mas não conseguem transmitir. Eu digo sempre à Francisca, eu não quero saber da nota. Eu sei perfeitamente que tu trabalhaste imenso e que tu sabes imenso. E é engraçado porque depois uso um bocadinho estas coisas que eu gosto muito de ler, da amígdala do cérebro, que despoleta o medo, e conto-lhe um bocadinho estas histórias. Tens uma bolinha no cérebro que, quando tens medo, te vai bloquear. Portanto, tu não há acordes. E ela diz, e como é que não há acordes? Tu respiras profundamente, sentes um abraço da mãe e vai correr bem. Eu não quero saber da nota, não quero saber, não importa. Portanto, a questão dela da nota não é por mim, mas caem umas lágrimas gordas quando, depois de um enorme trabalho, que estamos a falar mesmo de um grande esforço, vem um insuficiente ou vem até um suficiente. No outro dia, a tristeza dela era com o suficiente a matemática. Só Francisca, mas foi suficiente. Eu não quero saber, isto até podia ser, isto é muito pior que o meu insuficiente, eu fartei-me de trabalhar. E eu que trabalhei com ela disse, pois fartaste, e depois não percebeste a pergunta, e pronto. E isso, enquanto mães, acho que nos deixa loucas. Uma revolta, ou não? Às vezes, sim, às vezes uma grande revolta, um bocado também com esta forma de ensino, pronto, que é muito pouco flexível, acaba por precisar ali. Sabes que isto agora, o Manel Maria está no Colégio Pedro Arrupe, e tivemos um almoço entre pais também, e estava uma filha mais velha, está no 7º ano, que estava a explicar a nós como é que funcionava o sistema de ensino, porque eles aprendem entre eles, já não há livros, já não há hoje é esta disciplina, hoje é aquela, estão todos juntos, 25 miúdos, em ilhas, de 4 ou o que é, que vão vendo o que é que uns são melhores que os outros, vão tentando resolver, e imagina, eu agora não sei as expressões, porque também estamos a entrar nesse mundo, numa manhã são capazes de estar a trabalhar num projeto que, sem se aperceberem, estão a usar a matemática, a geografia, a química, mas que não há a cadeira depois também tem os testes, mas isto para dizer que eu ainda tenho uma esperança. Eu acho que as coisas demoram a evoluir, mas que estamos um bocadinho a caminhar para lá, às vezes com medo da novidade, porque tudo o que é novidade e tudo o que sai da regra eu acho que nós somos muito conservadores. Certo. Isto para dizer, nós estávamos a ouvir aquela miúda a falar e nós também estávamos bem, todos numa sala, tudo a resolver, estão 2 ou 3 professores que só ajudam se eles não conseguirem mesmo resolver o problema, e vão ver, mas de facto eu acho que temos que estar cada vez mais abertos à diferença, porque a Francisca o que tem é uma diferença na aprendizagem. Exatamente. E eu acredito muito que vai demorar, tem estado a demorar, mas que se pode vir a fazer um caminho, e que também és uma grande impulsionadora disso. Só isto que estás a fazer nas escolas, eu sou muito como tu nessas coisas. Eu acho que nós começamos a educar e a pôr a semente nos mais novos. Exatamente.
não é? Nos mais novos, isto em tudo e mais na aceitação, na diferença, no perceber. Por isso esse projeto que tu tens é espetacular. Adorava que fossem também ao colégio dos meus filhos e à escola, porque é muito importante eles perceberem que existe essa diferença e que se calhar um dia vão ter um colega da secretária da escola que tem isso e já vão, não estou a dizer que não critiquem porque eu acho que as crianças, mas já vão olhar de outra maneira. Já vão estar mais habituados. Eu acho que isto também é um enorme treino para a vida, porque, por exemplo, nas empresas nós queremos pessoas, equipas o mais diversas possível, que é isso que depois faz evoluir, é isso que traz resultados exponenciais e é no fundo passar essa mensagem para os miúdos mais novos, não é? Não é por nós fazermos todos da mesma forma que vamos ter o melhor resultado. É importante termos pessoas que pensem de forma diferente, que pensem fora da caixa. Isso é válido para a dislexia, como é válido para qualquer outra situação. E quando nós vamos aos poucos, devagarinho, incutindo estes temas nas escolas, acho que é muito mais fácil. E esta questão das escolas também surgiu das minhas filhas mais velhas, que se tornaram dislexia influencers nas escolas delas. Precisamente porque quando os colegas que são disléxicos e têm vergonha de ser disléxicos, isto foi uma coisa que marcou, e recebem os testes diferentes e os amigos dizem, pois, com um teste desses também eu. E elas dizem, não, tu não sabes o que é dislexia. A minha irmã é disléxica e isto, 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 isto. E portanto fazem esses trabalhos nas turmas delas, mas é assim, há uma infinidade de pessoas a explicar, porque muitas vezes isto não é por mal, é por puro desconhecimento. E é um bocadinho nesta lógica e muito focada também naquilo que se sentem estes miúdos quando são olhados de lado, não é? Porque ou têm um teste diferente, ou porque não sabem ler, ou porque... Quando estás nos dias mais maus, aqueles dias em que... Onde é que te agarras? Olha, quando estou nos dias mais maus eu choro, porque acho que é fundamental nós deixarmos as coisas fluírem e não podemos estar sempre bem. E depois o que eu tento fazer é, a minha vida não é dislexia, nem a vida da Francisca, nem a vida da nossa família. A dislexia convive connosco, portanto nós acolhemos na nossa vida, mas não nos regemos por ela. E portanto tenho os meus hobbies, tenho os meus amigos, tenho os meus jantares, tenho as minhas coisas. Agora tenho que fazer uma gestão muito eficiente do meu tempo, tenho que escolher muito bem as minhas batalhas e as minhas pessoas. E isso, tenho essa noção que também me trouxe isso também. Vocês são uma família de fé? Somos. Fundamentalmente muito puxadas pela Maria, que é a minha filha mais velha, que acaba por nos puxar um bocado também mais para esse lado, o que também é giro, enquanto família, que foi uma alteração que também foi acontecendo na nossa vida. Pela Maria. Sim, muito pela Maria, que está em grupos jovens, e depois a Madalena também, não sei o quê, e acabamos por estar muito ligadas nessa vertente. Isto também é assim, quase a acabarmos, voou o tempo. Quem nos estiver a ouvir, Patrícia, primeiro eu acho que leiam mesmo, porque o livro está muito complexo, porque não é só a Patrícia a escrever, tem várias pessoas, vários especialistas que depois vão acompanhando e vão dando, não é opinião, porque é mesmo, vão dizendo também enquanto profissionais o que é que acontece com quem tem dislexia, mas o que é que dirias a uma mãe que agora se deparou com um filho com dislexia? O que é que aconselhas para ganhar aquelas forças que estejam a passar aquele momento em que de repente cai tudo, não sabes bem onde é que estás, para ganharem aqui caminho e perceberem que isto tudo se consegue? Olha, sabes que eu quando escrevi o livro foi exatamente para esses pais, ou seja, o livro não é só para pais de crianças disléxicas, é para todos, até porque tem uma parte que pode ser lida só exclusivamente pelas crianças, que é a história da Francisca escrita na voz dela, mas foi exatamente isso. Eu acabei por pôr no livro aquilo que eu senti uma falta enorme na altura, que foi um apoio, e que foi dizer, olhem, vão sentir isto, vão sentir medo, vão
vão ter aquela angústia de será que eu estou a fazer o certo, o errado. Este é um caminho, e os caminhos são todos diferentes, mas é absolutamente normal, vai correr bem, respirem, isto implica muito trabalho, ou seja, isso não é uma história cor-de-rosa, implica muito trabalho, algumas lágrimas, muito esforço, mas eu posso dizer, e acho que isto é a melhor frase a nível de força que eu possa dar a um pai ou a uma mãe que chegue hoje com o diagnóstico de dislexia. A minha filha não lia no 2º ano e a Francisca está no 4º ano e já leu 12 livros de 200 páginas sozinha e pronto, isso é o resultado de um grande trabalho de equipa, não é um permite a Francisca sonhar? Eu acho que permite completamente. A Francisca diz, olha mãe, tu nem penses que eu vou gostar de ser disléxica, que eu não gosto. Eu quero ser igual, não é? Eu acho que eles querem todos. Mas se a dislexia fosse uma bolacha, eu já gosto de uma migalhinha. E eu disse, Francisca, um dia vais gostar da bolacha toda. E ela sonha ser o quê? Porque sonha. Sabes que eu comecei muito um trabalho de autoestima com ela, porque estava de rastos, e comecei a procurar histórias de disléxicos famosos e a contar-lhes a história e tudo isso, e ela disse-me um dia, oh my God, que eu vou ser famosa. Portanto, ela tem noção que ela vai fazer alguma coisa. Porque a autoestima é uma coisa que nestas crianças tem que ser muito trabalhada, não é? Muito, 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 porque é muito fácil. Primeiro é sempre uma autoestima, normalmente uma autoestima muito baixa, não é? Porque começa numa altura da vida em que a escola assume o papel principal, não é? Nós não somos bons na escola, não é? Aquilo é complicado. Portanto, eu invisto muito todos os dias na questão da autoestima, porque a autoestima não se melhora de um dia para o outro, nem é uma receita infalível. É focarmos no positivo, focarmos na oportunidade de crescimento, explicarmos que as coisas, o sucesso é difícil, esta história do sucesso, e tal, é uma coisa muito cor-de-rosa, isso não existe, o sucesso são muitas lágrimas, é muito trabalho, são muitas noites mal dormidas, para se conseguir chegar a um ponto, olha, consegui fazer isto, que bom, não é? E eu passo muito essa noção às minhas filhas, porque eu também não tinha muito essa noção, achava que isto era tudo um bocado uma linha reta, ascendente, mas não é, tem muitos altos e baixos. É verdade. Patrícia, a acabar as 3 perguntas, um dos dias leve que tiveste na tua vida? Olha, um dos dias leve foi o dia do lançamento do blog, que eu estava cheia de medo, que eu não sou nada uma pessoa de me expor, sou muito mais de trabalhar na retaguarda, e tinha um evento com cerca de 100 pessoas, e eu disse, e estava cheia de medo, mas pensei, o meu foco é que estas 100 pessoas saiam daqui a saber o que é dislexia. E, portanto, fui com a Francisca e perguntei se ela queria falar, ela disse que não. E depois foi muito giro que ela ficou ao meu lado, deu uma mão e chegou ao final e falou e disse obrigada mãe por me ajudares neste caminho, que foi espetacular. E explicar o que é dislexia, e foi um dia muito, muito feliz. E um dos dias mais pesados? Olha, um dos dias mais pesados foi o dia em que eu em que eu tive o diagnóstico dela, e lembro-me da terapeuta estar a fazer os testes, e eu ver a minha filha a falhar, e às tantas começaram-me a correr as lágrimas, porque aquilo é duro, não é? Dá vontade de ir lá ajudar, e não podemos, porque ele tem que ser testado. E eu lembro-me da terapeuta tirar tinha assim uma coisa com lenços. Todos choram, não se preocupe, vai correr bem. Mas aí foi duro. A vida tem graça. A vida tem muita graça, e eu acho que a beleza disto tudo é exatamente nós olharmos para as coisas que nos acontecem e transformarmos essas coisas em oportunidades, esses desafios, essas coisas que às vezes correm menos bem, e não pensarmos que isto lá está, não é uma linha reta só de alegrias, é aproveitar o que há e não estar constantemente a pensar, se eu tivesse, eu tenho isto agora, o que é que eu vou fazer com isto agora? Essa é muito a minha filosofia de vida. Boa, que bom. Obrigada por esta nossa conversa, por ficarmos também a conhecer mais um bocadinho de ti, por ficarmos a conhecer este lado da dislexia que eu também não conhecia. E acho que o normal é pessoas como eu, até ler o livro,
e que entrei e percebi mais a complexidade de tudo e tudo o que exige, e acho que foi ótimo. Muito, muito obrigada por teres vindo aqui hoje e partilhares não só a dislexia, mas também um bocadinho de vocês enquanto família. Obrigada a todos por nos terem estado a ouvir. Espero que também entrem neste mundo. Espero que também em casa comecem a falar deste tipo de diferenças aos vossos filhos, entre nós, porque eu acho que é muito em casa e desde pequeninos que nós conseguimos quebrar tabus, criar aceitação entre os miúdos e começarmos também a estar mais atentos a estas diferenças que são importantes e que marcam o crescimento destas crianças, e como viram que também é uma exigência muito grande para todo o núcleo familiar, mas eu acho que aqui o segredo foi muito amor, muita transformação e sempre pela positiva, e eu acho que é acreditarem umas nas outras e acreditarem também que juntas vão conseguir todas, porque eu acho que todas acabam por neste processo crescer muito, transformarem-se muito, com uma missão que foi aqui a Francisca, que já leu vários livros de 200 páginas, por isso acreditem que é possível, falem destes temas, procurem a dislexia, façam com que isto seja uma coisa normal. Um grande beijinho, uma boa semana, obrigada. Obrigada, eu também queria agradecer, muito obrigada, Ticas, por este bocadinho. Obrigada por me teres dado a oportunidade de facto de falar um bocadinho da dislexia e de sensibilizar no fundo as pessoas para este tema, e só queria dizer que todos nós podemos fazer a diferença, todos nós, um bocadinho a cada, não custa nada e torna a aprendizagem destas crianças muito mais leve e feliz. Um beijinho e obrigada. Obrigada. Obrigada por terem estado connosco até aqui. Para terem acesso a conteúdos exclusivos do podcast Páginas com Graça, como quem serão os convidados e saberem com antecedência, poderem fazer-lhes perguntas, terem acesso a conteúdos extra que vamos conversar e que vamos falar aqui, poderão ser patronos. A descrição está no perfil, como poderão e como poderão sê-lo, e será sem dúvida uma mais-valia e um grande apoio para este projeto que eu acredito e que acho que os meus convidados também gostam, e que irá contar muitas histórias, e que claro que se tiver a vossa ajuda e o vosso apoio poderemos continuar a conversar mais e a deixar capítulos e livros contados.